Bem, isso as pessoas iam falando, não é? Por exemplo, lembro-me que algumas pessoas amigas ao longo dos anos vinham dizendo: você já colaboras há tanto tempo nos periódicos, não é? Nos jornais e isso, tens tantos artigos de opinião, porque é que não juntas, não lhes dás uma ordem e se publica? E eu ficava a pensar, mas depois olhava para os artigos, juntava-os e ficava um bocado cético quanto à necessidade ou mesmo ao interesse da sua publicação. E nessa medida, houve um dia, anos mais tarde, que uma amiga nossa, jornalista, me falou no assunto e o que aconteceu foi que eu fiquei com a ideia que devia dar o benefício da dúvida. Então, a partir daí, acabei de juntar de facto uma série de assuntos que me pareceu que fizessem sentido e então propus para publicação pela ADEP. Nesse interim, de alguma forma, o presidente da Federação Espírita Portuguesa, Vítor Féria, veio a saber por alguém e recebe um telefonema com surpresa dele a dizer que teria gosto em publicar o primeiro livro que eu escrevesse nesta área. E a partir daí eu disse-lhe que já estava comprometido, portanto, com a ADEP, mas que, mediante a insistência, podia falar com eles e eles depois autorizariam ou não, ou dispensariam ou não a minha colaboração, e como o fizeram, então passou a ser a FEP a publicar o primeiro livro. Depois, o segundo, havia assuntos que acabaram por ficar esquecidos e que também poderia haver interesse em dar-lhe consistência de um livro. Havia casos que não tinham sido publicados e que havia interesse em publicar e dar-lhes consistência, não é? E então surgiu o segundo. O terceiro livro tem mais a ver com uma experiência de formação que fizemos em que, mediante aquilo que se estava a passar na fase final, pareceu-nos evidente que era uma obrigação dar-lhe um aspecto de alguma coesão e então surgiu esse terceiro livro, Vozes do Outro Lado da Vida. Foi mais ou menos assim que isto aconteceu. Sim, as pessoas têm feito comentários, até pela internet, muito favoráveis, alguns que me parecem até excessivamente favoráveis para os livros que são, mas as pessoas, já sabemos, são pessoas bondosas e é claro que o fazem no intuito de manifestar a sua opinião, e apenas isso. No entanto, até agora não recebemos nenhuma opinião que fosse depreciativa, o que também é bom, não é? Embora possamos vir a recebê-la, é evidente. O Espiritismo é uma doutrina que, do ponto de vista histórico, foi codificada por Allan Kardec e surge com a publicação em 18 de abril de 1857, com a primeira edição do Livro dos Espíritos. É uma doutrina filosófica de consequências morais que se baseia em factos e que abre horizontes à compreensão da vida de uma maneira extraordinária. Os temas que abordamos nos livros, nos dois primeiros livros, são vários temas que se encadeiam em corolário, portanto são multitemáticos. Eles começam por apresentar uma base fenomenológica, vamos dizer assim, depois entra numa parte filosófica e depois extrai consequências éticas, consequências morais desses mesmos factos. O terceiro livro, Vozes do Outro Lado da Vida, é um bocado diferente, é um tema só, em que, nos trabalhos mediúnicos em que participamos, acontecia que havia entidades espirituais que eram ajudadas e, quando se apercebiam da sua situação, muitas vezes queriam deixar recado para a família. Nós sabemos os problemas que estão inerentes a isso, não é? Situações que às vezes já ocorreram há anos. E, portanto, achamos que uma forma de dar seguimento a esses apelos era explicar, pela própria voz desses casos, que a vida continua e que a comunicação é possível e a entreajuda também. Sim, em conversas entre amigos há sempre quem questione, não é?
Nós tendemos a acreditar apenas naquilo que vemos e ouvimos. Mas o facto é que nós não vemos e ouvimos tudo e não temos noção como é que os nossos sentidos são de facto limitados. É natural que quem nunca tenha estudado este assunto até do ponto de vista experimental, não só teórico, ache que esta coisa da vida continuar após a morte, não é? Com um corpo espiritual, não é? Uma vez que o corpo físico morre mesmo, é uma coisa assim um bocado no imaginário. Mas quando nós lidamos com isso, não é, semanalmente, nos trabalhos de rotina, no tempo pós-profissional, é evidente, encontramos aí assim um alfobre de conhecimentos extraordinários, já que nós não aprendemos apenas com aqueles que são sábios, aqueles que erraram, que têm os seus problemas e que os enfrentam para os resolver, também nos dão lições de vida que nós podemos, de onde nós podemos tirar ilações para nós próprios. Sim, posso ler uma página deste livro do Pós-Vida à Mediunidade da Reencarnação ao Bullying, onde se diz: e ao sol desta manhã vê-se a nossa terra, olhos nos olhos, a jangada de pedra em que viajamos sem paragem, de forma esférica, azul, vista do espaço, a rodopiar entre constelações. Para uns é um corpo planetário que segue caminho sob a batuta das leis da física. Para outros é coisa nenhuma ou pouco mais. Tenho de confessar que para mim, hoje, ela parece um bocado a bola de Berlim, o doce que conheci na infância, com um fio de creme amarelo, polvilhada de açúcar, que estimula o palato infantil e inunda a máquina cerebral de glicose. Não é que a queira engolir. Pelo contrário, numa escala de tempo geológico, a mim, parece a Terra uma estrutura de ação rápida, que senta o viajante no banco da escola e faz com que se acabe por deixar cair excessos e se abra espaço a novas conquistas interiores, aquelas que não se perdem nunca mais. Sim, o Espiritismo costuma, de facto, melhorar a vida de quem o estuda. Há muitas pessoas que têm essa opinião. A partir do momento em que ele nos dá uma dimensão, de um ponto de vista de realismo, não é? De autenticidade, uma visão mais ampliada da vida, não é? Em que nos torna mais responsáveis perante aquilo que fazemos e dizemos, nós percebemos que há uma relação de causa e efeito na vida, não é? E a partir do momento em que essa relação de causa e efeito está constantemente a funcionar, nós percebemos que se estamos, por exemplo, acabrunhados, isso decorre de uma causa. E percebemos que se estamos felizes, decorre de outro tipo de causas. Isso quer dizer que se nós substituirmos as causas que nos trazem de alguma forma infortúnio por causas que nos trazem felicidade interior, nós conseguimos pouco a pouco tecer alguma sabedoria, ajustar-nos ao funcionamento das leis da natureza que funcionam também dentro de nós próprios, na natureza humana, e como tal, ter uma vida muito mais satisfatória, muito mais feliz, na medida em que nos sentimos mais realizados. A mensagem que poderia deixar é de que, se gosta de ler, experimente um dia ler os livros. Nós encontramos através da linguagem escrita um outro tempo de explicar assuntos que precisam de um fio construtor de racionalidade. Costumamos partir de factos, de fenómenos, a partir daí tiramos ilações que têm as componentes filosóficas e as componentes práticas de como isso nos pode ajudar a pensar melhor e a conhecer-nos melhor interiormente e, consequentemente, a sermos mais felizes. Nessa medida, os livros convergindo dentro da filosofia espírita, não é? Podem, de facto, abrir-nos caminhos, mas ninguém os pode percorrer por nós próprios. E isso, já por si, é um desafio muito aliciante.